Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula. Vamos continuar a ver variáveis nessa aula. Vamos desenvolver aqui um programinha que vai realizar as 4 operações básicas utilizando variáveis. Então, vamos lá. Vou abrir aqui meu Code Blocks, que já está aberto. Vou aqui abrir aqui um programa que eu já criei. Código fonte 3. Vou abrir aqui este programinha e nós vamos estar desenvolvendo ele a decorrer agora dessa aula. Então eu vou executar ele aqui para vocês verem como ele funciona. Eu vou aqui inserir um valor, né? Aqui um 45 e 65. Ele mostra a soma, subtração, multiplicação e a divisão. Então, vamos lá. Vou aqui apagar. Não vou apagar, eu vou aumentar aqui. Vamos esquecer esse código. Então, lembrando, né, como nós declaramos variáveis, nós temos que especificar o tipo da variável que nós queremos usar. No caso, se eu quero usar uma variável inteira, eu vou colocar aqui o int e o identificador da variável. Nesse meu programa eu vou usar 3 variáveis, 4 variáveis na verdade. Não, 3 variáveis, que vai ser 2 para armazenar os números e outra para a operação. Vou usar aqui 3 variáveis, que vai ser x, y e z. Então eu vou declarar tudo em uma linha só, certo? Declarei, eu posso inicializá-las com 0, sem nenhum problema. Inicializei todas com 0. Aqui embaixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário insira um número. Dá um ponto. Logo abaixo eu vou usar o scanf para ler esse número. Esse aqui nós já vimos. Então aqui porcentagem número inteiro, porcentagem D, vírgula, e comercial é a variável que eu quero ler. Eu quero na variável x. Então coloquei na variável x, certo? Posso copiar isso aqui, insira aqui outro número e aqui eu vou salvar na variável y. Então nesse trecho eu criei aqui 3 variáveis e estou salvando os valores aqui na variável x e y, certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Vou aqui dar um enter, deixar um espaço aqui para organizar melhor. Posso até comentar aqui capturando, tá aqui embaixo, capturando valores. Lembrando também que vocês podem tanto comentar dessa forma, um comentário de uma linha só. Você percebe que se eu pular a linha aqui já é comando. Então a barra dupla aqui é só para comentários de uma linha. Se você quiser comentar em mais de uma linha, você tem que usar essa notação aqui, ó. Você abre e fecha o comentário e aqui você escreve o comentário que você quiser, certo? Aqui embaixo eu vou mostrar as operações, certo? Então tá aqui, né, programa com 3 variáveis, li as variáveis, e aqui eu vou mostrar as operações. Dá um printf. A primeira operação vai ser a soma. A soma é aqui que eu vou fazer. Eu quero que a soma seja mostrado depois desse ponto. Então coloco porcentagem D, certo? E aqui vai ser a variável que contém minha soma, que vai ser no caso a z. E antes desse printf eu vou realizar a soma aqui, que vai ser z igual a x mais y, certo? Então aqui vai estar mostrando a soma. Já se eu executar aqui meu programa, colocar 1 e 1 mostrou a soma é 2, certo? E agora eu vou copiar esse código mais uma vez e aqui vai ser a subtração.
subtração é porcentagem de z de novo, só que em vez de somar, eu vou subtrair aqui. Percebam que quando eu realizar isso aqui, o conteúdo do z que até então estava armazenado, que nós temos que z é igual a 2, certo? Que z é igual a 2 até esse ponto. Quando eu realizo isso, z vale 2, mas z vai receber x menos y e vai sobrescrever o valor que estava armazenado, que no caso era 2, se eu colocar 1 em 1 aqui, certo? Então, considerando que x e y é 1, então z aqui vai valer 2. Mas quando eu fizer essa operação aqui, z vai ser sobrescrevido e vai passar a valer 0, que é 1 menos 1, que vai dar 0, certo? Então aqui z vai perder o valor que ele armazenava aqui, vai armazenar um novo valor, né, que ele tem armazenado, que vai novo valor que vai ser dessa subtração aqui. Então se eu executar mais uma vez 1 e 1 vai ser 2 e 0, certo? Então só faltou aqui botar um /n em 1, certo? Funcionando perfeitamente. Vamos aqui mais uma vez. Agora vai ser a multiplicação. Em vez de ser z menos y, vai ser z asterisco y, que é o símbolo da multiplicação, certo? Vamos fazer agora a divisão. Z dividido barra é dividido. Então a divisão é essa aqui. Vamos executar. Soma é 2, subtração é 0, multiplicação é 1 e a divisão também é 1. Teste aqui com outros valores. Está aqui um valor par. 8, 0, 16, 1. Beleza. Está funcionando. Por último aqui eu vou apresentar aqui um outro operador, que é o operador de mod, que é o resto da divisão inteira. Esse operador aqui não é da divisão, ele realiza uma divisão, porém, ao invés de salvar o resultado dessa divisão, ele armazena o resto dessa divisão inteira. Se, por exemplo, você dividir um número pelo outro e ele sobrar o resto, para que o número não fique quebrado, então você vai pegar o resto e vai estar armazenando nessa variável. Se eu colocar aqui 2 e 3, a divisão inteira ficou sendo 2, que é a divisão inteira. Por quê? Porque se eu dividir 2 por 3, o resto vai ser 2, porque senão vai ficar quebrado. Vamos fazer o contrário, vamos colocar aqui 3 e 2, então a divisão inteira é 1, por quê? Se eu dividir 3 por 2, né? 1 vezes 2 dá 2, 3 menos 2, 1, então o resto da divisão inteira de 3 e 2 é 1, certo? Então, aqui, né, dá para entender como é que funciona os conceitos de variáveis melhor, né? E também aprendemos aqui a usar os operadores, menos subtração, divisão, multiplicação e o operador mod. Por último, vamos mostrar aqui uma outra coisa. Se nós quisermos adicionar 1 à variável z, nós podemos usar o incremento. Vamos definir aqui que z é igual a 0. Nesse último bloco, z deverá valer 1, porque aqui, ó, z vale 0 e z mais quer dizer incremente em 1 a variável z, certo? Isso aqui é muito utilizado em loops, então vamos conferir o resultado. Vou colocar aqui qualquer número aqui, 54, mostrou aqui, e z vale 1, por quê? Porque eu disse que z era 0, z foi incrementado e z vale 1. Então, aqui vocês também dá para entender como é que funciona aqui. Uma outra forma que eu poderia fazer isso era abreviar isso. Eu poderia escrever z é igual a z mais 1. Isso aqui vale o incremento, né? Se z valesse 2 aqui, por exemplo,
eu quisesse dizer que z vale 3, eu teria que dizer que z é igual a ele mesmo, 2 mais 1. Então z vale 3. Eu poderia comprimir isso aqui, poderia fazer tanto isso aqui, né, que ele incrementaria 1 na variável z, ou eu poderia fazer isso aqui, mais igual a z. Que aqui nesse caso eu não incrementaria 1 na variável, mas eu adicionaria esse mesmo valor à variável z, e z passaria a valer 4, certo? Vamos conferir aqui, vamos colocar aqui 0, 0. Opa, temos um problema aqui. O que foi que houve? 2 e 2, certo. Coloquei 0, deu um problema quando deu divisão, né? Como eu estou trabalhando com eles, então. Z vale 4, porque Z é igual a 2 mais 2. Isso aqui equivale a dizer que Z é igual a Z mais ele mesmo, certo? Se tivesse outra variável aqui, x igual a 3, Z valeria 5 se eu fizesse isso aqui. Vou colocar aqui, opa, faltou ponto e vírgula aqui. 5, 5, Z vale 5. Beleza? Agora, esquecendo essa parte aqui, podemos esquecer, deixar só até a divisão, ter a divisão inteira também. Se nós trabalharmos com números que, apesar de eles serem inseridos inteiros, a divisão deles pode dar um valor ponto flutuante. Se eu dividir 3 e 2, deveria mostrar aqui uma divisão quebrada, né? 1 ponto alguma coisa. Mas por que não mostrou? Porque eu estou trabalhando com variáveis inteiras. E variáveis inteiras não armazenam casas decimais. Se eu quisesse trabalhar com ponto flutuante, o que é que eu deveria fazer? Eu posso comentar isso aqui, vamos dar uma olhada nesse código aqui abaixo. Não. Então, vamos olhar aqui esse código, pagar os comentários. A diferença desse para esse código é que aqui eu tenho variáveis ponto flutuante. Na hora de ler eu coloquei F em vez de D, que é F equivale a ponto flutuante, F de float. E aqui eu fiz as mesmas operações. Só mudei aqui o especificador de tipo, né, o porcentagem F. E tem a mesma lógica desse aqui, só que esse aqui trabalha com ponto flutuante. Então vamos comentar aqui, vamos executar. Vou colocar aqui 3 e 2, mostrou 5, aqui mostrou 1.5 corretamente. Mas essa arruma de 0, por quê? Porque isso aqui é a precisão do float. Por padrão ele vai querer imprimir tudo o que ele é capaz de armazenar. Para eu restringir o que eu quero imprimir, poder colocar aqui duas casas decimais após a vírgula. Como é que eu faço isso? Eu coloco .2f, ou seja, duas casas decimais após a vírgula. Então eu coloco antes do f, depois de porcentagem, ponto e o número de casas decimais que eu quero após a vírgula. Então vamos fazer tudo isso aqui. Aqui também, então 2f. Compilar. 3 e 2, mostrou somente duas casas decimais após a vírgula. Se eu quisesse que ele fosse parecido com o inteiro, eu poderia colocar ponto 0. Né? A gente poderia ter a impressão que seria o número inteiro. 3 e 2, certo? A princípio você imagina que é o número inteiro, mas é um ponto flutuante com as casas decimais escondidas. Então, vou deixar duas casas decimais aqui. E nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E até a próxima.